Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade e nesta edição trazemos novamente um assunto muito interessante que mexe com muita gente. Sem dúvida nenhuma está de volta o Dr. Guilherme Rocha Pardi, nosso geriatria, gerontologia, conhece demais desse assunto e traz para nós mais novidades, mais informações, né, doutor? Muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo orientar a população, né? Uma população que está envelhecendo rápido. Eu vi outro Paulo? dia, inclusive, doutor, uma colega sua dizer o seguinte, que a geriatria, a gerontologia já estão tão preocupadas que elas estão começando a trabalhar antes, pegando os mais novos e já estimulando a prevenção. Tem essa linha aí? Forte? Tem. A geriatria ela tem 3 grandes pilares, né, Paulo? Um dos pilares é a prevenção e promoção de saúde. Com certeza. E aí, quanto mais assim, cedo, melhor, né? Isso, melhor o seu envelhecimento. Eu gosto sempre de falar para os meus alunos, né? A década passada foi a década que a humanidade conseguiu atingir a longevidade. Certo. Essa década, esse século, né, é o século que nós vamos conseguir atingir a longevidade com qualidade de vida. Que é diferente, né? Exatamente. A década passada, o século passado, nós atingíamos... Conseguimos as vacinas, vários medicamentos. Isso, nós DNA. envelhecemos, mas ainda com muitas doenças, com muito sofrimento, às custas de muitas debilidades no envelhecimento. Agora, esse século não. Esse século a gente tem a possibilidade de envelhecer com qualidade de vida. Legal isso, né? Porque a gente vai vendo que as experiências vão transformando a nossa vida, né? Inclusive, doutor, nós estamos vendo aí essa intempérie, né? Muito calor, daqui a pouco tá frio, e a preocupação com a saúde das pessoas aí atuando mais na área da geriatria, essa questão, né? Como é que fica a preocupação com os idosos nessa variação climática? E tem alguma preocupação nesse sentido? Sim, os idosos são muito sensíveis, né, a essas variações climáticas. O idoso ele tem pouca produção de calor, o metabolismo dele é mais lento, então por isso o idoso ele sente mais frio, né? A gente sempre tem aquela imagem do idoso com o suéter, né? O suéter da vovó, isso porque eles produzem menos calor. Sim. E, ao contrário, quando faz muito calor, eles têm menos glândulas sudoríparas, eles têm menos capacidade de sudorese. Por isso, eles têm menos capacidade de controlar o calor do corpo. Entendi. Alguns idosos fazem até febre. Quando está muito calor, você vai ver, na verdade, é uma oscilação da temperatura, às vezes uma desidratação. Mas é muito importante estar bem alimentado, né, e ter uma alimentação adequada. A alimentação vai proporcionar uma melhora do nosso sistema imunológico para poder responder aos efeitos, né, dessas variações térmicas que acabam levando a infecções, principalmente infecções virais. Então, manter uma alimentação adequada é muito importante. Uma ingesta de água, né, uma hidratação. Eu costumo falar, idoso não gosta de beber água. Né? Isso é realmente verdade, existe uma explicação fisiológica para isso, Paulo, porque são mecanismos, né, cerebrais de sede que o idoso vai perdendo ao longo, que nós vamos perdendo ao longo da vida. E eu digo que beber água a gente tem que pôr na rotina, né? Então tem que ter o horário de tomar café da manhã, tem que ter horário de tomar água, tem que ter horário de tomar banho, de almoçar, e tem que ter o horário, incluir aí o horário de tomar uma água, né? O horário de se hidratar. Aí a gente não vai esquecer. E, obviamente, as vacinas, né? A importância das vacinas, não só para o idoso, mas em todas as faixas etárias. Esse né? é um ponto importante, porque às vezes a gente escuta, doutor, a pessoa dizer, eu não vou tomar a vacina da gripe porque eu tomei a vacina e fiquei gripado. Na verdade, é um mito isso, né? Exatamente, é um mito. Na verdade, o que geralmente acontece é que o paciente já está com uma infecção incubada, né? E a hora que ele vai vacinar, coincidentemente, ele vai desenvolver o quadro gripal. Então, a vacina da gripe é muito importante. Quanto mais cedo você conseguir se vacinar, melhor, melhor a sua resposta imunológica, né? Então, quando a gente envelhece,
nós vamos também perdendo a capacidade de responder às vacinas. Certo. Então, por isso que é importante você, cada vez mais cedo, você se imunizar para você ter uma melhor resposta vacinal. Né? Então, é muito importante. São vacinas que têm um ciclo, né, doutor? Normalmente a da gripe, por exemplo, 12 meses. Sim, a da gripe é uma vacina anual, né? E ela é muito importante, a cada ano ela é uma vacina que ela é sempre reformulada com os novos vírus que entram em circulação. As variantes. Isso, então ela é uma vacina renovada, então é importante você se vacinar todo ano, porque a vacina do ano que vem vai ser diferente da vacina desse ano. Né? E a vacina da pneumonia também nessa época é muito importante, a vacina da pneumonia geralmente são 3 doses, são 2 tipos de vacina, né? A pneumo 13 e a pneumo 23, que existe aí um ciclo de vacinação que você faz, mas é muito importante que se complete esse ciclo o mais rápido possível, né? O mais cedo possível, para você garantir uma boa imunidade. Maravilha. Outro assunto que eu quero, vou fazendo esse bate-bola aqui com você, doutor, para a gente abordar uns temas variados aqui. E outro que eu quero abordar, além da importância da vacinação, é a questão da osteoporose. Como é que está o tratamento em relação a essa doença que acomete muita gente, né? Sim, a osteoporose é uma preocupação muito grande, principalmente nas mulheres, né? Porque nas mulheres ela vem aparecer mais cedo, em decorrência dos problemas, das questões hormonais, da própria fisiologia da mulher, né? E quanto mais velho você for, né, maior a chance de você, maior a chance de você ter um trauma, uma fratura, né? Então, a osteoporose é uma doença que você previne desde jovem. Tá? Você, desde quando você está jovem, você tem que ter uma reserva óssea. Né? Uma reserva, por quê? Porque inexoravelmente, Paulo, vai acontecer a perda de massa óssea. E quanto mais reserva óssea você adquire ao longo da vida, né, menos você vai sentir com esta perda. Né? Então, não é osteoporose, não é uma doença que eu trato na velhice. É uma doença que eu começo a prevenir quando jovem. Né? A partir, geralmente, entre 30 e 40 anos, na terceira, quarta décadas de vida, eu atinjo o pico de massa óssea. E quanto melhor o meu pico de massa óssea, mais reserva óssea eu vou ter quando eu tiver lá os meus 90 anos. E quando o senhor fala em prevenção, doutor, o que seria? Alimentação, medicação? O que pode nos trazer uma prevenção nesse caso? Principalmente alimentação, né? Uma alimentação rica em cálcio, em derivados de leite, em vitamina D, tomar o sol nos horários apropriados, né? E uma alimentação balanceada, com muitas proteínas, né? Com uma série de vitaminas, com uma alimentação completa em vitaminas e atividade física. Né? Hoje a gente sabe que existe o binômio músculo-osso, né? Que os dois se desenvolvem juntos, né? Não dá para a gente separar um desenvolvimento muscular com um desenvolvimento ósseo, né? Então vem junto. Então a atividade física, né? E essa atividade física ela vai nos proporcionar uma carga, e essa carga vai fazer com que o nosso organismo reestruture os nossos ossos para suportar essa carga. E aí a gente vai atingir uma massa óssea de maior qualidade e uma reserva óssea maior. O senhor falou em músculo, ossos, eu me lembrei que tem uma parte da medicina que até os atletas têm usado aí para melhorar a musculatura, se eu não me engano, ortomolecular, alguma coisa nessa linha aí. Isso é recomendado, doutor, em algum caso? Tem, por exemplo, uma história aí, eu acho que o Ronaldo Fenômeno, quando era mais jovem, tinha lá uma necessidade de músculos que fez um tratamento parecido com esse. É recomendado? Tem? Não, existe vários tratamentos que a gente pode ajudar na reconstituição ou no fortalecimento da nossa musculatura. Mas na geriatria também? Na geriatria também. Nós temos suplementos proteicos. Hoje existe uma gama de suplementos nutricionais que são
em grande parte são focados, né, nos atletas, né, mais na área da medicina esportiva, mas que são muito bem aproveitados, né, também na nossa área, na área da geriatria. Né? Então, suplementos proteicos, à base, né, de proteína do leite, entre outras proteínas, na base de aminoácidos de cadeia ramificadas, dando uma complementação. Lembrar sempre, Paulo, que isso é uma complementação, nunca deve ser a base da alimentação da pessoa. A base da alimentação deve ser sempre os alimentos in natura, né? A gente tem na forma de carnes, né? A proteína na forma de carne branca, carne vermelha, ovos, no leite, né? Geralmente alimentos de origem animal. Alimentos de origem vegetal vão ser ricos em vitaminas e minerais que são também essenciais para o funcionamento das nossas células, né? E se houver uma necessidade, uma carência, aí sim nós vamos atrás dos suplementos. Entendi. Quando o senhor fala nessa questão de fazer-se uma administração quando necessário e tudo mais, é acompanhamento médico, né? O nutrólogo, nutricionista. Entendi. Isso é importantíssimo também. Doutor, tem um outro tema aqui que eu quero para ir finalizando a nossa entrevista, que é o Alzheimer. Tem tido uma preocupação enorme, né? Inclusive eu estava aqui em off contando para o doutor, nós temos um caso em família, né? 93 anos de idade, a pessoa já chega ali naquela fase que a memória começa a falhar. Como é que a medicina tem lidado com esse ponto aí? Isso é importante primeiro a gente frisar, né, Paulo, como é que é o envelhecimento da nossa memória, né? Então, como é que a gente envelhece? Claro que com o envelhecimento, diante de prejuízos que a gente tem em vários órgãos, né? Não digo, acho que prejuízo não é a palavra certa, mas um declínio fisiológico que a gente tem um declínio da memória. Um desgaste Exatamente, natural, né? Um declínio da memória. E a memória, ela nos ajuda no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente vê que o idoso, que era uma pessoa independente, fazia tudo sozinho, suas coisas, tomava os remédios, começa a ter dificuldade nessas atividades, que nós chamamos atividades de vida diária, já é uma forma de comprometer, de procurar uma ajuda com relação à memória, né? O Alzheimer, geralmente a memória vai piorando ao longo do tempo. A memória do idoso, ela não piora ao longo do tempo, ela tem um certo nível e ela se estabiliza. Então, quando você vê também uma memória que vai piorando ao longo do tempo, aparecendo mais comprometimento, também chama atenção. Porque tem muita gente, Paulo, que acha que esquecimento é normal da idade. E às vezes não dá muita importância. Meu avô, minha avó está esquecendo, mas idoso esquece mesmo. É normal da idade. Então, isso é sempre importante procurar ajuda, porque tem medicamentos que possam não curar o Alzheimer, mas que possam preservar aqueles estados por mais tempo. Né? Então, por isso é importante procurar. Exatamente. Ele vai postergando a evolução da doença. Né? Mas é uma doença que está muito estudada recentemente. Tem saído algumas novidades com relação a medicamentos. Medicamentos que ainda são um pouco questionáveis, questionados na literatura médica. São recentes. Então a gente precisa esperar um pouco mais, né? Mas a melhor forma de lidar com o Alzheimer é na prevenção. Me parece que nesse caso, quando o senhor fala em prevenção, há algumas atividades que a gente pode estimular também no idoso, né? Sem dúvida nenhuma. O idoso ele deve manter uma atividade intelectual, né? Porque às vezes o idoso aposenta e já não quer fazer mais nada. Encosta. Exatamente. Então não, é a hora de buscar aprender coisas novas, né? Buscar coisas diferentes para poder manter aquela memória, aquela mente ativa. E atividade física, né? Hoje a gente já tem conhecimentos de que a atividade física estimula algumas substâncias no nosso organismo que bloqueia o aparecimento do Alzheimer, que bloqueia o aparecimento das placas, né, do que a gente chama de lixo não reciclável, que fica depositado no neurônio e mata o neurônio,
levando a doença de Alzheimer. Então hoje está bem claro na literatura médica que a atividade física regular, ela é um dos grandes benfeitores na prevenção da doença de Alzheimer. Muito bem, aquele joguinho de dama, isso, quebra-cabeça ajuda baralho, também. Jogar um truco. Ajuda também. Demais da conta. Que maravilha. Muito bom saber disso e dizer para o Dr. Guilherme Pardi que nós vamos convidá-lo sempre, mais vezes, para vir falar desse assunto aqui e de preferência trazendo o que nós temos de novidade, seja no tratamento, seja na profilaxia, né? Seja no diagnóstico, né? Ou na profilaxia, para a gente esclarecer a nossa audiência. TV educativa é para isso, né? É para trazer informação de qualidade. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco aqui no ISTV Cidade e dizer que o senhor está sempre muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço a audiência de todos. É sempre bom estar aqui podendo informar e só lembrar que a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce, tá? Isso. Então não vamos deixar para preocupar isso quando a gente for envelhecer. Já vamos preocupar agora. É isso. Tá dada a lição. Muito obrigado mais uma vez. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Assunto de agora no ISTV Cidade é a oportunidade de emprego na área da saúde. O Hospital Regional José Alencar abriu processos seletivos para a contratação de técnico de farmácia, oficial eletrotécnico, fisioterapeuta, trainee e oficial em edificação. Os interessados deverão registrar os seus currículos e candidatar-se a essas vagas que foram divulgadas através do endereço eletrônico hospitalregionaljosealencar.com/trabalhe-conosco até a próxima terça-feira, dia 19 de setembro, às 8h30 da manhã. São requisitos básicos para o preenchimento das vagas, preste atenção. No caso da farmácia, possuir o curso técnico de farmácia, experiência na área hospitalar, além de disponibilidade de horário na escala 12/36, conhecimento em informática, pacote Office. Para oficial eletrotécnico, curso técnico, naturalmente, em eletrônica, pode ser também eletroeletrônica, eletrotécnica, elétrica, eletromecânica ou ainda automação ou mecatrônica, mas desde que estejam concluídos. Desejável experiência na área de manutenção de equipamentos eletrônicos, médico-hospitalares, instalações elétricas ou áreas afins. Experiência na área hospitalar será um diferencial. Conhecimento em informática também é pedido, pacote Office e disponibilidade de horário. Já para o cargo de fisioterapeuta trainee, curso superior de fisioterapia completo, estar formado no máximo há 2 anos até a data da admissão. Estar com o conselho profissional também em dia, que é o CREFITO, regular e ativo. Disponibilidade de horário, não ter experiência como fisioterapeuta na área hospitalar e também o conhecimento em informática, pacote Office. Oficial em edificação, é preciso ter
ensino fundamental completo, experiência na área de construção civil, obras, pintura, manutenção predial, desejável conhecimento em marcenaria e manutenção hidráulica, também disponibilidade de horário. Se você quer maiores informações para se informar sobre todos esses requisitos, basta ligar para o DDD 34, o telefone é o 3334-7647, 3334-7647 durante o expediente administrativo. Estamos de volta com o ISTV Cidade e o assunto agora é a Marcha para Jesus. Nós vamos conversar com a organização da marcha, que está na sua 24ª edição, para entender um pouco mais sobre esta organização e os pontos fortes dela. Confira na reportagem. Então, a marcha ela é um trabalho grande na cidade, né? É um instrumento de evangelização que o público de Uberaba sempre teve a oportunidade de participar. E nessa 24ª não vai ser diferente, né? O pessoal está bem empolgado, o pessoal está entusiasmado com o que vai acontecer. Eu tenho certeza que todos que vão participar, né, os que vão estar concentrados lá na Concha Acústica e depois lá na Mogiana, vai ter um trabalho bacana, né? Cantores, pessoal ali participando. E todo o segmento ganha com isso, né? Mobiliza a cidade de modo geral, mobiliza as igrejas, o segmento é fortalecido com a marcha e todos ganham com isso. Pastor, como é que a marcha vem ao longo dos últimos anos? O senhor que participa já tem quantos anos? Eu, efetivamente, comecei já a participar desde 2016. Mas a marcha ela tem um conteúdo específico, que é agregar valores, né? Valores espirituais, valores morais, valores de família, e aquilo que está relacionado àquilo que nós defendemos, a nossa fé. Então, a marcha ela sempre tem esse quesito importante, que é você agregar as pessoas, independente da fé que ela tem ou não, fazer com que elas venham, né, se locomover até o evento e, de uma forma ou de outra, trabalhar a questão da espiritualidade, que nós precisamos muito trabalhar essa questão do espiritual, questão da família, a questão dos valores, e a marcha, ela, somada a tudo isso, ela vem para agregar e retomar esses valores do nosso meio. Na organização do evento, pastor, o que nós vamos ter de atividade, de atração na concentração, na Concha Acústica, como o senhor frisou aí, e também na chegada lá na Praça da Mogiana? Então, nós vamos estar concentrados ali na Concha Acústica a partir das 15 horas e depois seguiremos sentido a Praça Mogiana. Teremos trio elétrico, né? Pela primeira vez vai ter a Marcha Kids, onde vai estar crianças participando também, né? Seguindo ali o roteiro, que eu comando o roteiro. Trio elétrico, pessoal jovem, crianças, idosos, pessoal que realmente gosta de participar mesmo. Chegando na Mogiana, a partir das 19 horas, já estará começando o evento, né, a partir das 19 horas, com a presença confirmada da cantora Cassiane. Pastor, nos últimos anos a gente viu aí que cresceu muito essa participação gospel, né? A igreja evangélica que tem essa força, né? Isso para o senhor, para o ponto de vista do evangelizador, é bom esse crescimento? É importante. É importante porque o segmento evangélico em Uberaba é um segmento muito forte. E as pessoas, às vezes, vê só o nome da igreja, vê a placa, mas às vezes não vê o quanto que o segmento é importante. O quanto que ele é importante na questão de ressocializar a família, ressocializar as pessoas que às vezes estão no mundo das drogas, estão no mundo do crime. Então, tanto a marcha como o segmento e os ministérios envolvidos têm esse papel de ressocializar famílias, a juventude, resgatar valores, resgatar princípios, tudo aquilo que nós defendemos há muitos anos. Então, a marcha ela é mais um ponto de partida nessa direção. Para reforçar, sábado, o local da concentração e para onde que vamos? Sábado, às 15 horas, concentrados ali na Praça Concha Acústica. Depois, sentido a Mogiana, e às 19 horas, lá na Mogiana, o evento com a cantora Cassiane e cantores locais da região. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade.
ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Assunto agora no ISTV Cidade é a chamada pública para a gestão das UPAs, UPA São Benedito e UPA do Mirante. A Sociedade Educacional Uberabense, a SEU, foi declarada vencedora do edital de chamada pública para operacionalização da gestão e execução de ações dos serviços de saúde das unidades de pronto atendimento, UPA São Benedito e UPA Mirante. A empresa SEU apresentou a proposta mais vantajosa para a administração pública, que avaliou, entre outros requisitos, a habilitação técnica e proposta financeira para gerir as duas UPAs 24 horas de Uberaba pelos próximos 60 meses, ou seja, 5 anos para a gestão das UPAs no valor proposto de R$ 232.593.785 mais um centavo. A partir da divulgação do resultado, foi aberto o período para interposição de recursos por 5 dias úteis, seguido por um prazo de 3 dias para apresentação de contrarrazões aos recursos, caso algum seja apresentado. Após a decisão do recurso pela comissão responsável pela análise da proposta técnica e constatada a regularidade dos atos praticados, a Secretaria Municipal de Saúde vai homologar o procedimento de seleção. A homologação será publicada no Diário Oficial do município. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite, ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.